eu esqueci de me apresentar e eu falei Shabbat Shalom, galera. E foram as duas coisas que me instruíram a não fazer hoje. Então, eu vou me apresentar e eu vou falar Shabbat Shalom a todos, não, galera. Prazer, eu sou Ilana. Eu dou aula aqui na CJB de pré e pós Bar Mitzvah. Vocês podem me conhecer, talvez, daqui, do Shamer. Eu fui do Shamer por muitos anos. Eu estudei no Lies, então o rosto familiar talvez seja daí. E aí eu vou estar aqui com vocês hoje para a prédica. Eu vi o Rabino Bonder um pouco mais cedo no Innovation Week. Ele olhou para mim: o que você está fazendo aqui? Você tem que estar na sinagoga? Eu falei: tô indo. Então, cheguei aqui a tempo, estou aqui com vocês. E quando eu comecei a ler e estudar sobre essa prédica, sobre a Parashá da semana, eu vi uma oportunidade de a gente fazer um exercício individual, mas em comunidade. E é engraçado que esse individual conjunto é exatamente o que eu falei, a mensagem que eu tive na última prédica que eu fiz. Então, eu queria trazer aqui para a gente uma reflexão das nossas escolhas. Quando eu comecei a escrever, eu falei para minha mãe que eu ia usar o contexto das eleições, e a reação dela, ela botou a mão na cabeça e falou: oi, não. Aí eu falei: calma. Eu decidi usar mesmo assim. Eu acho que a gente está num momento, nos tempos, que as escolhas individuais e coletivas são muito importantes. Então, a reflexão para cada um de nós poder usar os ensinamentos judaicos em sociedade para nossas próprias crenças e ser crítico em nossas opiniões é muito importante. Perdão, gente, tem um mosquito. A gente está num momento de vida, assim, do mundo, que todo mundo tem opiniões muito fortes. E não vou ser eu, não vai ser o Rabino, não vai ser a Torá, que vai falar para cada um em quem votar, por exemplo. Mas a Torá vai falar para a gente quem a gente quer ser, quem cada um de nós quer ser antes de votar. Ele ensina quem a gente quer ser. Então, a Parashá que a gente vai dissecar hoje traz exatamente essa reflexão. O que sustenta as nossas opiniões e, antes disso, o que nos sustenta como alguém que tem opiniões. A Parashá começa com um imperativo muito simples, mas muito profundo, que é veja, re'e, veja. E é interessante porque o comando está no singular. Moshe está falando para um povo inteiro com o comando no singular. Ele é focado na individualidade. Então, logo de início, a Parashá deixa bem claro que antes da gente agir, antes da gente julgar, antes da gente escolher, cada pessoa deve desenvolver uma capacidade de enxergar. E a Parashá segue dando instruções bem claras sobre vários tópicos, sobre a kashrut, sobre ídolos. Mas, para a gente se preparar para entrar nisso, eu queria fazer um exercício mental, propor aqui para a gente, que eu criei baseada numa teoria muito famosa de um educador chamado Avraham Infeld, talvez vocês já conheçam ele, que é a teoria das 5 pernas da mesa, ou 5 patas. E ele fala que a identidade judaica se sustenta em 5 pilares fundamentais. E que, para uma pessoa se conectar, manter sua conexão com o povo judeu, ela precisa de pelo menos 3 deles. Então, eu quero que a gente pense nos ensinamentos dessa Parashá como se a gente estivesse construindo nossa própria mesa. Não a mesa da identidade judaica, mas a mesa sobre a qual a gente apoia as nossas decisões, as nossas escolhas. No nosso, as 5 patas são muito necessárias, então não se preocupem com escolher. Afinal, não basta a gente saber quem somos como judeus. A gente precisa saber o que nos sustenta e que são as nossas decisões quando a vida nos coloca à prova, o que sustenta a forma como eu escolho viver como judeu. Então, para começar, a Parashá em si, ela insiste primeiro que Deus deve ser servido apenas no lugar que Ele escolher. Vamos entender o que é esse servir. Eu gostaria de interpretar esse servir como guardar um espaço para nossa espiritualidade e nossa moral judaica. Então, eu não vejo esse lugar como um espaço físico. Claro, historicamente, a gente está falando do templo, da sinagoga, mas eu acredito que a gente pode ver isso de uma forma mais abstrata, de uma forma como um espaço mental. E todos nós temos esse espaço interior que nos orienta, que orienta nossas escolhas. É um lugar que a gente volta quando a gente precisa decidir, quando a gente precisa se realinhar com aquilo que realmente importa. E a pergunta que fica aí é o que ocupa esse espaço? E é justamente nesse ponto que a Parashá traz a ideia de idolatria. Idolatria não é apenas uma imagem, ajoelhar-se diante de uma imagem, diante de uma estátua. É a gente transformar algo importante, em um valor absoluto. Não colocar algo importante nesse lugar sagrado, mas colocar como o sagrado. E a gente faz isso muitas vezes com dinheiro, com sucesso, com reconhecimento, com ideologia, com um partido, com uma pessoa, e até com o nosso próprio eu, com o nosso próprio ego. E quando a gente faz isso, a gente perde a capacidade de olhar criticamente. E as coisas deixam de ser centrais e passam a ser intocáveis. Então, a idolatria tira a nossa capacidade de enxergar. E a Parashá começa falando exatamente isso. A Parashá começa falando, veja, enxergue. E talvez seja esse o primeiro grande pilar da nossa mesa, do que sustenta as nossas opiniões.
preservar esse espaço interior. Um espaço que as nossas convicções possam sempre ser revisitadas à luz de vários valores, dos valores judaicos que a gente aprende. E nenhuma ideia, nenhuma pessoa, nenhuma ideologia ocupe um lugar tão absoluto na nossa vida que possa deixar de ser questionado. E antes de a gente perguntar o que ocupa o centro da nossa vida, talvez a pergunta seja: eu ainda consigo pensar e olhar criticamente aquilo que, para mim, pode ocupar esse centro? Eu ainda sigo nesse trabalho constante de construir esse espaço interior? Então, assim, a primeira grande perna, a primeira grande base do que sustenta, eu acho, essas nossas escolhas do dia a dia, é pensar se existe algo na nossa vida que eu não consigo mais questionar e como sustentar esse espaço. Seguindo, a Paraxá fala de muitas regras da Kashrut, do que a gente coloca no nosso corpo, do que a gente alimenta o nosso povo. E a Torá extrapola a espiritualidade dessa forma formal, limitada a certos ambientes, certos espaços, certas horas, para o cotidiano. A comida é o cotidiano. E a Kashrut e a Torá afirmando que o cotidiano também é espiritual. E isso vai muito além da comida. A pergunta central das leis da Kashrut sempre é: o que eu deixo entrar em mim? Mas na religião judaica a gente não separa o corpo da alma. Então, quando a gente está falando o que deixa entrar em mim, a gente não está só falando o que a gente deixa entrar no nosso corpo. É o que a gente alimenta a nossa alma. A gente vive hoje em dia num cotidiano de muitos estímulos, num cotidiano com muitas conversas, entretenimento, notícias, redes sociais. E a gente consome tudo isso de forma assim, descontrolada. E física básica fala: toda ação vai ter uma reação. E essa reação pode vir para a gente de forma emocional, de forma física, de forma espiritual. Então, a segunda reflexão que essa paraxá, essa grande reflexão que essa paraxá traz é: aquilo que eu consumo está me aproximando da pessoa que eu quero ser? Da pessoa que eu quero ser quando eu for fazer as minhas escolhas do dia a dia? O próximo grande conceito da paraxá traz o nosso terceiro grande pilar, e agora ele gira em torno de uma coisa mais social, de uma coisa mais de compaixão. Então, a gente vai falar um pouco da Shemitah, que é o ano sabático judaico. Nada mais é do que uma revolução socioeconômica. É um conceito muito profundo dentro da Torá, que afirma que a cada 7 anos, todas as dívidas são perdoadas, as terras descansam e os empréstimos eram também interrompidos. A Torá faz isso reconhecendo que o sistema humano é falho, que a gente tem uma desigualdade que vai crescer naturalmente, e a gente, então, cria, através de uma estrutura, mecanismos para interromper esse processo. Mas a gente está montando uma mesa individual, uma mesa do que sustenta as nossas escolhas. A gente não pode sustentar a forma como a gente escolhe ver como judeu num sistema. Então, a Torá traz para o contexto individual, traz para o indivíduo. E traz com a frase, deixa eu ler a frase, Pator Tiftar, que é abrindo, abrirás. A Torá sabe que as pessoas poderiam pensar: mas está chegando o 7º ano, não vou emprestar. Natural, o ser humano vai pensar: falta pouco para o 7º ano, não vou emprestar. E por isso ela fala: a justiça depende também da intenção, não endureça seu coração. E a mensagem, então, fica: não é faça caridade, é montar toda uma estrutura individual e sistêmica em prol da dignidade humana. E a gente é lembrado de tirar um pouco o foco do eu. Não é eu sou uma pessoa boa, mas lembrar que todos temos uma responsabilidade coletiva, como eu em sociedade, de construir junto um sistema que torna a vida de todos mais digna. E o terceiro pilar dessa construção judaica, do que mantém as nossas escolhas no dia a dia, entra para a nossa individualidade, entra para qual é o nosso impacto. E a pergunta poderia ser: como eu cultivo o meu judaísmo para ir além da minha própria consciência, para construir um bem coletivo? A quarta reflexão da Paraxá se aproxima muito da terceira, mas é interessante porque ela quase complementa a anterior. E ela fala sobre o escravo hebreu. A cada 6 anos, a Torá exige que a gente liberte os escravos, e não só liberte, mas dê recursos para a gente recomeçar. Claro que a gente não tem como ser literal com isso. A gente lê, eu acho que em 2026, nenhum de nós aqui, pelo menos, tem escravo para libertar a cada 6 anos. Então, a gente tem que pensar isso de uma forma mais para nós. Vamos trazer para nós. A Torá, basicamente, está falando que não é suficiente parar de fazer o mal. Não é suficiente, por exemplo, a gente não ser racista. A gente tem que ativamente ser antirracista. Não é suficiente a gente ser contra o antissemitismo. A gente tem que ativamente lutar contra o antissemitismo. A Torá fala muito sobre não bastar acabar com a opressão. É necessário oferecer condições para florescer, para criar um novo começo para essas pessoas e para essa sociedade que a gente faz parte. Agora, trazendo para o individual de cada um, a gente deve refletir, então, como as nossas ações, ou
muitas vezes, a falta das nossas ações impacta as pessoas que cruzam com a gente. O que fica, eu acho que para mim, dessa reflexão do escravo hebreu é, quando alguém passa pela minha vida, eu somente deixo de machucá-lo, então eu não tenho impacto nenhum, ou tá bom, é um nada, ou eu também contribuo para que essa pessoa, de certa forma, floresça, crie um impacto positivo. E é uma pergunta que fica. Finalmente, para a nossa última perna assim, da mesa, depois de tantas leis, a Torá vem com uma coisa mais leve, uma ordem tranquila, que é, e você vai se alegrar, e você deve se alegrar. E a Parashá termina descrevendo as festas de Pessach, Shavuot, Sukkot, e reforça que o judaísmo não vê a alegria como consequência da espiritualidade, mas como parte central da espiritualidade. A gente não sobrevive só dos princípios, a gente não sobrevive só de todas as regras estruturadas que a Torá nos dá. Ela lembra constantemente de perguntar para a gente, eu guardo um espaço para alegria na minha vida? E aí fica a pergunta para todo mundo, o que é essa alegria? Essa alegria representa leveza, essa alegria representa uma pausa. Uma pausa, por exemplo, que a gente faz toda sexta no Shabat. A gente chega aqui, estamos em pausa. Então, eu preciso dessa pausa, dessa alegria, dessa leveza, para a gente obter um sentido para todos os princípios que a gente vive sob. E as pausas podem ser coletivas, como as celebrações, de novo, como o Shabat, mas elas em si são individuais. E por quê? Porque a pausa, para mim, não é só o celebrar. É um sentimento que muitas vezes vem depois. É o sentimento que vem depois do você estar celebrando, do você estar com todo mundo. É um sentimento mais íntimo. É aquele sentimento de... É uma mistura de gratidão, de descanso, de renovação de energias, que muitas vezes é o sentimento que nos move a continuar e nos dá energia para voltar a seguir todos os princípios que a gente tem. A vida nos dá escolhas todo dia, e são escolhas muitas vezes difíceis, e a gente fica sem saber o que fazer, e são os momentos que dão para a gente essa energia para voltar. Então, todo mundo tem essas pausas no cotidiano. Essas pausas podem ser na celebração da arte, na celebração da música, até no esporte. E no dia a dia, a gente muitas vezes deixa de lado. A gente esquece de ter essa alegria, de ter essa leveza, de trazer para a gente esse momento de pausa. E a Torá lembra que isso não é só, vamos celebrar, tem Pessach, tem Purim. É uma construção nossa que a gente não se sustenta sem. É um dos pilares, é uma das pernas. E a reflexão que se cria para essa quinta perna, que sustenta todo as nossas escolhas para o dia a dia, é o que dá sentido à minha caminhada? Eu me permito desfrutar desse sentimento? Não é só eu tenho algo que me dá sentido, eu me permito sentir isso, eu me permito, no meu dia a dia, ter uma pausa para sentir isso. E, assim, talvez seja o grande motivo, todas essas reflexões, seja o grande motivo da Parashá começar com um convite. É um convite para a pessoa desenvolver a capacidade de enxergar para a gente poder decidir. E decidir tudo. Decidir desde o que a gente vai votar até o que a gente vai comer de manhã. Todos os dias, a vida coloca diante de nós várias escolhas. E a pergunta da Parashá não é necessariamente o que você vai escolher. A pergunta é, quem é a pessoa que está fazendo essa escolha? Quem é a pessoa que eu quero que seja fazendo essa escolha? E até mesmo, quem é a pessoa que eu quero um dia ser fazendo essa escolha? Porque talvez eu, hoje, com 23 anos, não seja a pessoa que eu quero ser fazendo essas escolhas, e é uma grande construção. Então, para despreocupar minha mãe, quando eu falei que eu ia falar de eleição, eu não ia falar de eleição dessa forma, mas é da forma das escolhas. As escolhas que a gente tem em comunidade, as escolhas que a gente tem individuais, que moldam nossa vida e que podem ser moldadas pelos nossos valores judaicos, pela nossa base judaica. Muitas vezes a gente esquece, são só escolhas, são só coisas que eu tenho que fazer no meu dia a dia, mas, para a gente escolher, a gente tem que aprender quem a gente quer ser quando a gente está escolhendo. E eu acho que essa Parashá fala muito sobre isso. E ela começa muito falando sobre tem a bênção e a maldição. E a maldição, eu acho que não é necessariamente uma maldição. É não saber quem você quer ser quando você tem que escolher. Tem as opções que você quer. Então é isso. Essa é a reflexão que fica. Cada um pode montar a sua mesa, os pilares que baseiam as escolhas. E Shabbat Shalom. Um recado. A gente ia ter o Shabbat Lounge essa noite, mas por causa do grande tufão que está tendo lá fora, a gente remarcou para a semana que vem. Então, sexta que vem, a gente tem o Shabbat de Jovens, que é 18 para cima, que vai ter uma palestra legal de empreendedorismo, vai ter sushi, vai ter música. Então,
venham, tragam amigos, tragam família e se inscrevam pra gente saber quanto de comida comprar. Shabbat Shalom.